Olá! Hoje a gente vai tirar a prova dos 9 do transtorno borderline. Vou falar de 9 sinais que indicam o transtorno borderline. Não é esse vídeo sobre diagnóstico, perdão, tá? Vou falar de 9 das características mais importantes no comportamento do borderline para que você possa entender melhor a pessoa com quem você convive ou para que você possa ajudar essa pessoa a buscar ajuda ou para você também buscar ajuda, se for o caso de você se identificar. O borderline, ele sofre muito com os seus relacionamentos. Ele sempre vai viver relacionamentos atribulados, com muitas brigas, com muitas indas e vindas. Ele vai ter muito problema com o controle do seu humor. Ele não vai ter controle nenhum sobre o seu humor. Ele também vai ter muita dificuldade para controlar os seus comportamentos e ele vai ter o seu senso de eu muito frágil. Qualquer coisa que aconteça na vida dele pode modificar o seu senso de eu, inclusive dar uma sensação de que parou de existir porque foi abandonado, porque terminou um relacionamento. Vou explicar um pouquinho melhor sobre isso já já, tá? Mas essas 4 áreas são as áreas principais assim de conflito para o borderline. Os seus relacionamentos, o seu próprio comportamento, o seu humor e o seu senso de eu. Então, essas 4 áreas são áreas assim, dificílimas para o borderline. Se você não conhece ainda, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Carla Nascimento, psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento humano, especializada em transtorno narcisista, transtorno borderline e seus relacionamentos. Aqui no canal a gente encontra muito conteúdo sobre isso, dá uma olhada nas playlists e se inscreve, clica no sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Vamos lá. Primeira característica, tá, da pessoa com transtorno borderline. Medo de abandono. O borderline, esse medo de ser abandonado, ele pode ser real ou pode ser algo que ele sente como abandono. Então, por exemplo, você conhece alguém que você manda mensagem e a pessoa não te responde? E aí vai te dando muita angústia, e você começa a mandar uma mensagem atrás da outra até a pessoa te responder. Aí quando você vê, você já mandou 20 mensagens. Isso é bem característico do transtorno borderline. É uma das características, tá? Então é o quê? É um medo muito grande de ser abandonado pela pessoa. Quando sente que a pessoa não está dando atenção, dá uma sensação de vazio, de deixar de existir. E aí são as percepções da pessoa. Não é que ela deixou de existir. Às vezes a pessoa está dirigindo. A pessoa, quando te responde, ela fala assim: não, eu estava numa reunião, eu estava dirigindo, eu estava tomando banho. E você já criou 1000 fantasias na sua cabeça sobre por que essa pessoa não te respondeu. E são fantasias, assim, bem complexas, né? Não quer falar comigo porque semana passada eu fiz uma piada e eu tenho certeza que essa piada foi por causa disso que agora essa pessoa não quer falar comigo. Então começa a criar 1000 histórias na cabeça, com muita ansiedade, muito medo de ser abandonado por essa pessoa. O borderline é assim. Então, isso pode acontecer nas relações de trabalho, nas relações de amizade, nas relações afetivas. É muito difícil para ele. Segunda característica, ele vai ter relações interpessoais muito intensas e instáveis. Então, as relações do borderline, elas começam assim muito apaixonadas. Do tipo, assim, você é o amor da minha vida. Eu nunca gostei de ninguém como eu gosto de você. Eu vou morrer se você me abandonar. É esse o tom da pessoa, tá? E ele quer ficar 24 horas grudado com você. O borderline, ele manda mensagem o dia inteiro, ele vai mandar foto, ele vai querer que você mande foto, ele vai querer fazer vídeo chamada no meio do dia. É uma coisa assim, bem que domina você, né? Eu nem sei a palavra, agora fugiu a palavra, mas algo assim que você fica, nossa, é demais, é muita coisa essa pessoa. Essa é uma característica. As relações intensas começam assim. Depois, elas podem mudar rapidamente. Então, num piscar de olhos,
se você não responde uma mensagem a tempo, no tempo que ela quer, se você faz um comentário, uma crítica, alguma coisa que para ela é algo inadmissível, aí ela vai para o outro oposto. Você já não é mais o amor da vida dela, você é uma pessoa horrível, você é uma pessoa odiosa, e aí ofende, fala coisas assim, pesadas, coisas duras, e você fica assim achando que, nossa, eu não mereço ouvir essas coisas. O que foi que eu fiz? Mas para ele foi muito assim, algo que feriu, né? E por que se sente ferido com um comentário ou só pelo fato de eu não responder rápido uma mensagem? Lembra que essa pessoa tem uma estrutura de eu frágil, que precisa estar sendo reafirmado o tempo todo. Uma pessoa que não tem transtorno de personalidade, o transtorno borderline, ela sabe o seu valor. O borderline, ele não tem muita certeza do seu valor. Então, ele precisa o tempo todo que está sendo reafirmado. Não, você é uma pessoa boa, eu gosto de você, você é importante para mim, eu te respondo rápido porque você é muito importante para mim. E quando você não. Se você está se relacionando com alguém assim, você não responde rápido, você está dizendo, você não é importante, eu tenho mais o que fazer, eu não quero falar com você. Para ele, na cabeça dele, é assim que funciona. E aí dá muita angústia e muito medo de característica, identidade inquieta. Ou seja, essa pessoa literalmente ela não sabe quem ela é. Então, é, ela fica meio na dúvida de como que ela tem que se comportar no mundo. Aí ela faz uma amizade que é uma pessoa assim que gosta de vinhos. Aí automaticamente essa pessoa vai querer aprender tudo sobre vinhos, vai querer ir em eventos de vinhos, vai começar a comprar vinho, vai começar a saber tudo do mundo do vinho. Aí acontece alguma coisa e ela se afasta dessa pessoa que gosta de vinhos e começa a conhecer alguém que gosta de motociclismo. Então ela vai querer ter uma moto, ela vai começar a comprar roupa de motociclista, ela vai começar a ver todos os eventos, participar e não sei o que, querer saber. Ela muda completamente outra vez. Então é uma identidade que está sempre assim, ó, para lá, para cá, mudando de acordo com as amizades, de acordo com os relacionamentos afetivos. Esse modo de ser, ele é mais uma prova de que essa pessoa ela não consegue dominar o seu comportamento, ela não consegue dominar as suas emoções, porque se envolve e mergulha em tudo. É aquela hora que a pessoa fala, eu sou muito intenso, eu sou muito intenso, eu sou muito intenso. E aí imagina 20, 30, 40, 50 anos sendo intenso. Como é difícil, né? Então, é sobre isso, é sobre. Não é uma coisa legal ser intenso 24 horas por dia, todos os anos, todos os dias do ano. Não é, não dá. A característica é a impulsividade. O borderline, ele age, ele não para pensar, ele sente uma angústia, ele age, tá? Então, isso acontece muito com os comportamentos autodestrutivos. Sentiu uma angústia, ele pode correr para beber muito, ou para gastar muito, ou para buscar sexo casual, pornografia, masturbação, comida, comportamentos de automutilação do tipo se cortar ou ficar puxando o cabelo, ou mesmo, em último caso, quando a angústia é muito, muito, muito intensa, de tomar muita medicação e ficar caracterizado uma tentativa de suicídio. Ele tá sempre pensando em se suicidar, Carla? Não. O borderline, ele pensa em morrer, mas assim, no sentido assim, eu quero desaparecer porque é muita angústia o tempo todo. Mas não assim, eu vou me matar, eu quero me matar. Ele quer acabar com a dor. E aí ele muitas vezes toma muita medicação ou tem alguma atitude impulsiva do tipo beber e dirigir. Isso acontece. Mas não é que ele seja uma pessoa que só pensa em se matar. Ele quer aliviar a dor que ele está sentindo. Quinta característica, pensamentos ou tentativas de suicídio, né? Essas pessoas, elas têm, elas muitas vezes, quando estão assim, sem tratamento nenhum,
quando estão sem diagnóstico, é aquela pessoa que já tentou suicídio algumas vezes, né? E quase conseguiu. Então, o que eu digo? Existe um número aqui no Brasil, que é o 188, que é um número para ligações de valorização da vida, do Centro de Valorização da Vida, CVV, aonde pessoas que estão pensando em suicídio podem receber apoio psicológico de pessoas treinadas para conversar com o suicida, porque não é qualquer um que consegue conversar com o suicida, não, tá, gente? É uma conversa difícil e angustiante para quem está tentando ajudar. Então, 188 é o melhor número para se ligar, gratuito, para buscar ajuda nos momentos em que possivelmente você pode passar para alguém que você vê que está sofrendo muito e que pode ter esses pensamentos suicidas. O que acontece com o borderline? Ele tenta isso para evitar o abandono, sim. Ai, Carla, mas ele tá me manipulando então, né? Se ele fez isso para me gerar culpa, para eu não abandonar ele tá me manipulando. O desespero dele é tão grande que ele faz isso mesmo, tá? Não é por maldade para tentar te controlar, é para tentar não ficar sozinho. Então ele vai fazer isso. Ele vai ameaçar de se matar para não ser abandonado. Ele pode fazer, como eu já falei, ter comportamentos de automutilação, que é se cortar, se queimar. E isso é bem característico do borderline. No transtorno narcisista, o narcisista, para controlar o comportamento do outro, ele ameaça se matar. Mas ele nunca tenta, ele só fica na ameaça e ele não tem comportamento de automutilação, porque a imagem dele é algo muito importante. Ele não pode ter nenhum pedacinho dele com falhas. Então, ele não faz esse comportamento, tá? Aí uma boa diferença, tá? Entre um borderline e um narcisista. Esse comportamento de tentar suicídio, ele é uma resposta a uma incapacidade de lidar com os seus sentimentos. Então, é uma das estratégias que essa pessoa usa quando ela está muito angustiada e não consegue lidar com os sentimentos. No processo terapêutico, o borderline, ele vai aprendendo que tem várias estratégias saudáveis para lidar com a sensação de vazio. Então, uma pessoa que ela não mergulha assim tão fortemente no lado negativo do sentimento de vazio, porque esse sentimento de vazio todo mundo tem em algum momento. Perde um ente querido, morre um ente querido, termina um relacionamento muito significativo, perde o emprego, dá um sentimento, dá um buraco dentro da gente. Mas aí, o que a gente procura fazer? Quem tem uma postura diante da vida mais saudável? Eu vou procurar a minha fé, eu vou procurar terapia, eu vou procurar um médico para me passar uma medicação para me acalmar, eu vou fazer minhas atividades físicas, eu vou buscar uma saída para a vida. O borderline tem dificuldade de buscar essa saída para a vida. Ele vai e busca a saída que vai levar ele para a morte, tá? Mas na terapia ele vai fazer o quê? Ele vai começar a aprender a lidar com esse sentimento de vazio de uma forma mais saudável, indo na direção sempre da vida. Sexta característica do borderline: instabilidade de sentimentos. Né? Eles expressam os sentimentos com muita intensidade. Então, é muita raiva, é muito amor, é muita tristeza. A consequência é que as pessoas que se relacionam com ele sempre se sentem na montanha russa, nos extremos dos relacionamentos, né? E aí é a dificuldade, às vezes, de se desligar de um borderline. Por quê? O borderline ele é apaixonante. Ele é carinhoso, ele te elogia, ele te defende. Quando ele vê que alguém está querendo fazer alguma coisa contra você, ele vai lá e te defende. E você fica se sentindo super, mega importante. Tem até a tampa da panela do borderline, né? Que é aquela pessoa que nunca teve muita atenção, que era mais quietinho, porque tinha muita gente na família, os pais não tinham tempo para dar conta só dela. E aí essa pessoa ela vai crescendo assim, ninguém gosta muito de mim, ninguém me dá muita atenção, eu não mereço muita atenção. Aí vem um borderline, né?
fica ali 24 horas. E aí essa pessoa ela se apaixona perdidamente pelo borderline. Só que ela tá vendo só o lado apaixonante. Daqui a pouco ela vai ver o outro lado. Por quê? Porque tá sempre nessa montanha-russa, nessa instabilidade, tá? E aí eles sempre hiper reagem a tudo que acontece na vida deles. Ah, eu tô com uma pessoa, tô super feliz, vamos ao cinema, vamos jantar e tal. Aí chega na hora do jantar, o garçom tá demorando muito, tá demorando muito, tá demorando muito. Aí aquela pessoa do nada vem aquela onda de raiva e ela bate na mesa, ela grita, ela chama atenção em público. Outra diferença entre o borderline e o narcisista. O narcisista ele tem ataque de ira dentro de casa, na família dele, mas na rua ele nunca vai ter um ataque de ira. Ele pode ficar zangado, ele pode te ofender assim, mas ele nunca vai ter um ataque de ira. Já o borderline não. O borderline ele pode ter um ataque de ira na frente de todo mundo, na fila do supermercado, no restaurante, ele não tá nem aí. Porque é uma avalanche emocional. E da onde vem essa avalanche emocional? Isso é traumas infantis. Tem um vídeo aqui no meu canal que é a origem sistêmica do transtorno borderline, onde eu falo de onde começa o transtorno. Hoje eu quero falar só das 9 características, mas sim, tem uma origem sistêmica e também tem um fundo neurológico, tem um transtorno neurológico que essa pessoa precisa cuidar com a medicação para que realmente o tratamento tenha eficácia, tá? Sétima característica, sensação de vazio existencial. O borderline, ele sente isso o tempo todo. A gente que não tem um transtorno, sente de vez em quando, como eu já falei. Acontece uma coisa traumática na vida, dá aquele vazio, dá aquela sensação de, e agora, para onde eu vou? O que eu faço? O que eu quero? O que eu não quero? Isso é um vazio existencial. Eu não me encontro, eu não sei, cadê o meu eu aqui nessa situação? Já o borderline, ele sente isso o tempo todo. Ele fica o tempo todo esperando o outro e dando mensagens de que ele tá indo bem ou que ele tá indo mal, de que ele tá certo, que ele tá errado, né? Então tá sempre pedindo opinião, tá sempre na dúvida, não sabe se vai pra esquerda, se vai pra direita. E aí o outro é muito importante. Por isso que tem que ter esse outro importante, esse outro significativo ali na vida dele. Para ele ir fazendo esse contraponto. Dele se espelhando e vendo, não, eu vou por aqui porque essa pessoa tá falando que isso aqui deve ser bom para mim. O que acontece muito também com o borderline quando vai ficando adulto? Geralmente o transtorno ele começa na adolescência, por causa dos hormônios, a questão neurológica que eu falei. Na adolescência ela aflora com mais intensidade e aí se não houver um tratamento, identificar e começar a tratar logo, ele vai chegar na idade adulta já com muitos problemas. E aí essa busca pelo outro, né, é para ter essa âncora. Quando ele vai ficando adulto, ele perde as âncoras da infância, que é a mãe, o pai, o irmão, cada um está seguindo a sua vida. E aí ele começa a ter muitos problemas com essas pessoas, brigas, porque essas pessoas elas começam a ter outros interesses. Eu vou viver minha vida, eu vou fazer minha faculdade, eu vou casar, eu vou ter filho. A mãe ela quer que o filho saia de casa, ela não tem mais aquela paciência e começam esses problemas. É quando ele começa a se conectar com os seus parceiros, né, afetivos. E aí ele vai repetir aquela dependência emocional com os parceiros afetivos também. E esse vazio existencial, ele continua acontecendo. Então, presta atenção em você. Se você está convivendo com alguém assim, o que você faz que reforça o vazio existencial do outro? Se toda vez que o outro te pergunta o que fazer, você fala para ele o que ele tem que fazer, você está sendo só uma bengala para essa pessoa. Então, o que tem que acontecer? Quem convive com borderline tem que estar sempre dando para ele a chance dele refletir. O que você quer? O que vai deixar a sua consciência mais leve? O que você quer? O que você está sentindo agora sobre isso? E aí você pode dar uma opinião, mas não dizer para ele o que ele tem que fazer. Tem pessoas que adoram dizer para o outro o que ele tem que fazer. E aí não percebem que está fazendo um grande mal para essa pessoa.
A gente sempre tem que estar junto e apoiar, mas deixar a essência do outro aflorar. A gente tem que deixar o outro existir, tá? Ser com mais humildade, acreditando que o outro é um adulto que vai conseguir dar conta da própria vida. Oitava característica: demonstração intensa e desproporcional da raiva. O borderline, ele explode tanto verbal quanto fisicamente. Quando ele explode verbalmente, sai coisa que você fica assim, como assim? Eu tô ouvindo isso mesmo? Dessa pessoa que até ontem falava que eu era o amor da vida dela? Sim, você tá ouvindo. Porque o borderline, ele quando ele sai de um sentimento para o outro, ele vai lá no fundo desse sentimento. É assim mesmo. Explode muito rápido, aterroriza as pessoas que estão em volta, ameaça de todas as formas possíveis. Na hora é tão difícil, a explosão de raiva é tão grande, tão intensa, que você pensa que está falando com outra pessoa de outra, que mudou de personalidade, que não é mais aquela pessoa. E o que acontece com o borderline? No outro dia ele não lembra de nada do que ele falou. Por quê? Porque é como se desse um curto-circuito no cérebro. Ele fala, ele age, ele fica ali naquilo. E quando acaba, que acalma, ele não lembra mesmo o que foi que ele fez, o que foi que ele falou. É real, tá? Não é manipulação. O que acaba acontecendo com quem está em volta? Ficam pisando em ovos, ficam sem saber direito se pode falar alguma coisa, se não pode, né? E a pessoa que convive vai perdendo a saúde emocional, a saúde mental. Porque você não poder se expressar, você não poder ser autêntico, não poder ser você mesmo, é muito difícil, né, gente? Então, a pessoa que convive com borderline também precisa de terapia? Precisa, sim. Precisa. Nona característica da pessoa com transtorno borderline: ideias paranoides. As ideias paranoides são aquelas ideias de perseguição. As pessoas estão tentando prejudicá-la, as pessoas estão tentando roubá-la, as pessoas estão tentando matá-la. Então, ela entra nesse processo de sair da realidade, achando que os outros estão tramando contra ela. Às vezes, a pessoa ela realmente fantasia coisas e aquela fantasia é tão real que ela jura que viu, ela jura que ouviu as coisas. Essa é a característica border, né? Limítrofe do borderline. É quando ele fica no limite entre a realidade e a fantasia e o delírio. E aí, se ele não está medicado, se ele tem o transtorno numa forma mais intensa, mais pesada por causa dos traumas familiares, aí ele pode sair bastante e agir, fazer aquilo que eu falei lá no início, que é o acting out. Ele é impulsivo, ele acha que está sendo traído, aí ele vai e fica esperando a pessoa que ele namora na porta do trabalho, e se essa pessoa sai do trabalho dando risada com alguém, aí acabou, acabou. Ele tem a prova, que é aquilo mesmo. E aí ele pode fazer um escândalo, ele pode ser violento, ele pode ser muito agressivo. Então, é nessa hora que a gente vê realmente, né, que há um transtorno de personalidade, que há alguma coisa muito fora do padrão ali. Eu nem gosto de falar a palavra normal, porque de perto ninguém é normal, tá, gente? Não fica achando que porque você não tem um transtorno borderline, que você é a pessoa mais normal do mundo. Não. Ninguém, não existe esse termo quando se trata de psicologia, né? O que a gente fala tem um padrão, a maioria das pessoas, né? A minoria, aí a gente fala assim. Então, quando você vê uma pessoa fantasiando demais, criando histórias, e fazendo você sentir culpa por uma coisa que você nem pensou, nem fez, tem algo bem errado aí. Tem que buscar ajuda. Se você tem uma dessas características, ou duas, ou três, né? Se você tem 4, já tá de lanterna amarela ligada. E se você tem todas, busca ajuda, busca um diagnóstico definitivo de um neurologista e de um psicólogo ou de um neuropsicólogo.
esse sofrimento intenso, ele pode acabar. Você não tem que viver assim, nem tem que viver com uma pessoa assim para sempre. Se for seu filho, se for seu irmão, né, o marido ou esposa. Isso tem como ser amenizado e controlado. Conversa com essa pessoa, se é alguém que você convive, conversa sobre isso. Se quiser mostrar o vídeo, mostra o vídeo. Mas fala para essa pessoa sobre como é bom ter uma vida mais leve, sem brigas, sem tantos conflitos, sem ansiedade, sem depressão, sem vontade de morrer. Que é possível sim. Esse tratamento que vai acontecer, né, com essa pessoa, ele pode ser em qualquer linha da psicologia. Tem linhas que são mais onde se trabalha mais a questão dos pensamentos suicidas, né, que é a terapia dialético-comportamental, é a mais usada para o borderline, que é aquela que fala, que ajuda o borderline a sair desses extremos. Uma hora ele ama, outra hora ele odeia. Ele começar a ver que, sim, dá para você amar uma pessoa que não é tão legal com você de vez em quando, né? E que você também não precisa odiar uma pessoa porque ela fez algo ruim para você, porque ela tem aspectos bons também, e talvez você consiga se relacionar com ela sem ódio, né? Apenas com distância. Aprender a lidar com essas emoções de uma forma não tão dialética. E também porque ele mesmo se pune, se fere, achando hora que ele é o máximo, hora que ele é um lixo. Então, a terapia dialético-comportamental, ela ajuda a sair desse pensamento dialético e modificar e controlar e ter mais domínio pelos seus pensamentos e comportamentos. Quando eu trabalho com borderline, eu trabalho dentro da terapia dialético-comportamental e sistêmica, porque eu acredito muito que a origem dos nossos comportamentos, dos nossos padrões de comportamento de relacionamento, eles foram aprendidos na família. Então a gente tem que entender melhor o que aconteceu lá dentro da minha família que acabou me gerando esse senso de eu esvaziado, essa impulsividade, aonde isso tudo foi construído e de alguma forma reforçado. Porque a gente tem pessoas com transtorno borderline que apresentam muito de leve os comportamentos que eu falei, mas que como os sentimentos são intensos, eles buscam ajuda, mas eles têm autodomínio, eles conseguem controlar o seu comportamento. Por quê? Porque na família eles aprenderam mais sobre isso. Tem outros não, que sofreram muitos abusos físicos, psicológicos, até abuso sexual. E aí, com isso, esses comportamentos de impulsividade, vontade de morrer, vazio existencial, tudo isso que eu falei agora são muito mais intensos para essas pessoas que na família passaram por traumas. Então, eu trabalho com essas duas abordagens ao mesmo tempo, para que ele consiga ter autodomínio, mas ele também entenda muito bem a sua origem, o que aconteceu ali, deixe com os pais, com os ancestrais, aquilo que é deles, para que ele possa seguir se conhecendo melhor e tendo mais autodomínio do que ele sente. Se você convive com um borderline ou com uma pessoa assim intensa, muito cuidado para você não estar se anulando, tá? Para você não estar colocando os seus sentimentos em segundo plano, colocando os seus sonhos em segundo plano, cedendo às chantagens emocionais, porque eles fazem chantagem com medo de ser abandonados, sim. Então, o objetivo não é te fazer mal, mas é não se sentir abandonado. Então, cuidado para você não cair nessa relação e deixar de existir para ser somente aquilo que o outro precisa. Então, atenção a isso. Se você está passando por isso, você também precisa muito de ajuda, porque você tem uma estrutura de personalidade que exatamente o que o borderline precisa. E o que o borderline precisa é de alguém que fique ali com ele, sendo uma bengala para ele.
ajudando ele a seguir pela vida. E ninguém tem que ser bengala de ninguém. A gente tem que se relacionar como iguais e ambos fazerem bem um para o outro. Por hoje é isso aí que eu queria trazer. Não queria fazer um vídeo longo, mas o vídeo ficou um pouco longo mesmo. Se você gostou, espero que você tenha gostado. Curte, compartilha e comenta, tá? Deixa seu comentário aqui, compartilha com quem você acha que precisa ver esse vídeo, saber dessas informações e buscar ajuda. Não esqueça do número 188, Centro de Valorização da Vida, sempre que você sentir que você está convivendo com alguém que está com muitos pensamentos de morte, ou se você está passando por isso, tem esse canal onde você pode encontrar muita ajuda e seguir para a vida. Existem estratégias que são maravilhosas para a gente sair da angústia, sair da tristeza, sair da raiva, e que são saudáveis e que levam a gente para viver uma vida bem melhor. Busca ajuda e você vai aprender sobre essas estratégias. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito, muito melhor. Fora desse universo aí da impulsividade, do vazio existencial, da agressividade. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, eu vou deixar os meus contatos, as minhas redes sociais e se você quiser saber mais sobre transtorno borderline, me procura que eu vou te atender com o maior prazer. Até o próximo vídeo.